faz muito bem para as pessoas, as que oram e as que recebem a oração. E esse é o nosso estudo número 642. Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não se inscreveu no canal Jaboque, por favor, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, faça seus comentários, é importante para nós, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais. E nós veremos sobre os benefícios da oração logo após a nossa vinheta. A oração, ela faz bem para a saúde física, emocional e espiritual daquele que ora. Vamos ao nosso tema, os benefícios da oração na vida de quem ora. Salmo 62, verso 8, que diz: confia sempre em Deus, ó povo meu, perante sua presença derrama todo o coração. Ele é o nosso refúgio seguro, louvado seja Deus. Que versículo maravilhoso! E a oração, ela transforma a vida daquela pessoa que faz. Ela produz na pessoa benefícios tanto psicológicos como físico como espiritual. Quem ora recebe sabedoria de Deus para enfrentar as dificuldades, os desafios, as adversidades. Tiago capítulo 1, verso 5 diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Olha que tremendo! Tiago é o irmão de Jesus e ele é conhecido pelos teólogos como aquele que tem joelho de camelo, porque Tiago, após ter o encontro com Jesus, ele se tornou um homem de oração, se tornou um servo do Senhor. E Deus, ele é a fonte de sabedoria. Salomão, ele nos mostra isso em Provérbios capítulo 2, verso 6. Porquanto é o Senhor quem concede sabedoria, e da sua boca procedem a inteligência e o discernimento. Ainda Tiago nos fala em Tiago capítulo 3, verso 17, porém a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Mas também quem ora recebe do Senhor direcionamento para tomar decisões. A gente vê que Jesus, ele orou a noite toda antes dele tomar uma decisão muito importante, antes dele escolher os seus discípulos. Lucas capítulo 6, verso 12. E ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para o monte a fim de orar e atravessou toda a noite em oração. Um exemplo lindo para nós. Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, ele sempre falava com o Pai. E ele fez essa oração durante a noite para escolher os discípulos. Neemias, ele pediu direcionamento de Deus para ele poder responder ao rei. Neemias capítulo 2, verso 4 e verso 5, que diz: então o rei me perguntou: o que estás desejando me pedir? E neste instante, olha que tremendo, fiz uma rápida oração ao Deus dos céus e respondi: se for do teu agrado e se o teu servo puder contar com a tua bondade, rogo-te que me permitas ir ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reconstrua. É interessante que Neemias anteriormente ele já tinha orado, ele já tinha jejuado, mas a hora que o rei pergunta a ele o que ele queria, naquele momento ele faz uma oração ao Senhor rápida e responde ao rei.
E Eliezer era o mordomo de Abraão, e ele também pediu direcionamento para o Senhor, porque Abraão tinha dado o encargo para ele, para que a mulher de Isaque fosse escolhida. Gênesis capítulo 24, verso 12 ao verso 14, que diz: E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água. Olha que tremendo. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso, que usaste de benevolência com o meu Senhor. É interessante que ele faz uma oração pedindo direcionamento, porque ele havia feito um juramento para Abraão. Mas também a Bíblia nos mostra que quem ora trabalha a perseverança, porque lembra, é pedir, pedir. Então ele automaticamente está trabalhando a perseverança. Efésios capítulo 6, verso 18: orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência, tendo isto em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Quando nós estamos orando, estamos pedindo algo para o Senhor, estamos falando com o Senhor, e aí nós temos que ser persistente na oração. Mas também a Bíblia fala que aquele que ora recebe paz. Filipenses capítulo 4, verso 6 e verso 7: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É quando nós olhamos e falamos: Senhor, nós te entregamos tal assunto, Pai, tem misericórdia e age nessa situação. E quando a ansiedade ela vem, você fala: está nas mãos do Senhor, o Senhor é soberano, o Senhor fará o que for melhor. Você vai trabalhando esta questão e o teu coração vai se enchendo da paz que excede toda a razão. Davi, por exemplo, ele teve uma ocasião que ele estava muito aflito, mas ele confiava que o Senhor podia mudar aquela situação. Salmo 18, verso 6 nos mostra: no meu desespero clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, minhas súplicas chegaram à sua presença e os seus ouvidos me deram atenção. Olha a confiança do rei Davi. O rei Davi sabia que o Senhor ouvia a oração, mas que o Senhor dava atenção a ele, dava atenção à oração que era feita ao Deus Todo-Poderoso. E isso demonstra que quando nós falamos com o Senhor, nós falamos ao Senhor confiantes de que Ele nos ouve. Mas também no Salmo 34, verso 6, Davi fala: clamou este pobre homem e o Senhor o atendeu e o libertou de todas as suas tribulações. Olha que maravilhoso, que confiança, saber que você ora, o Senhor te responde, fortalece o vínculo nosso com o nosso Deus. Tem outra versão que fala que clamou este pobre homem e o Senhor o atendeu e o libertou de todas as suas angústias. Por isso que é importante orarmos ao Senhor. Mas também, olha, outro benefício: quem ora vence a tentação, porque não está sozinho, porque o Senhor ajuda.
Lucas capítulo 22, verso 39, verso 40, e retirando-se, seguiu, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Então você entende que Jesus se retirou, seguiu com os discípulos para o Monte das Oliveiras. Chegando ao lugar, Jesus lhes instruiu: orai para que não venhais a cair em tentação. Então, quem ora sabe que recebe do Senhor ajuda para vencer a tentação, mas também quem ora recebe perdão. Olha o que Tiago fala, Tiago capítulo 5, verso 15, e a oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, será perdoado. Então quem ora recebe perdão, mas também recebe a cura. Pode receber a cura sim, porque Jesus é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente, mas a oração feita com fé. Quem ora, ele se aproxima do Deus vivo. Davi nos mostra isso no Salmo 145, verso 18. O Senhor está junto de todos aqueles que invocam seu nome, de todos que clamam por sua presença com sinceridade. Quando eu me aproximo de Deus com sinceridade, o Senhor, ele está junto a mim, ele me acolhe. Ainda Tiago, no capítulo 4, verso 8, ele fala: achegai-vos a Deus e ele acolherá a todos vós. Olha que tremendo, pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. É como se Tiago falasse: chegue-se a Deus, mas chegue-se a Deus com um coração sincero, chegue-se a Deus com inteireza de coração. E a Bíblia ainda nos mostra que quem ora se sente confiante que Deus dá a vitória. Segundo Crônicas, capítulo 18, verso 31 e verso 32. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Jeosafá, disseram: este é o rei de Israel, e o cercaram para pelejar. Porém Jeosafá clamou. Olha que tremendo, Josafá não clamou para aqueles homens, ele clamou ao Senhor e o Senhor o ajudou. Josafá sabia que o Deus que ele servia era Deus que socorria, e ele clamou e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Aqueles homens que pensavam que ele era o rei Acabe, Deus fez eles se desviarem de Josafá, porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Imagina o apuro de Josafá. Mas também a Bíblia fala que quem ora recebe do Senhor fortalecimento. Por exemplo, Neemias, ele pediu ao Senhor fortalecimento para que ele pudesse continuar a fazer a obra, a construção, sem medo. Neemias capítulo 6, verso 9, porquanto todos eles procuravam atemorizar-nos, ameaçando, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará mais trabalho algum. Olha a oração dele: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. E é tremendo que aí o que Neemias está pedindo para o Senhor fortalecer, para que ele conseguisse terminar aquilo que ele tinha proposto no coração dele, porque quem ora, o Senhor trabalha na vida da pessoa e também tira o medo. Quem ora, a Bíblia fala que recebe força para vencer as batalhas. Salmos número 138, verso 3. No dia em que te invoquei, tu
tu me respondestes, concedendo-me força e coragem. O Senhor, Ele dá força para vencer, Ele dá força, mas Ele também dá ânimo e dá coragem. Mas isso é para quem ora, porque quem ora está tendo experiência com Deus quando vê suas orações respondidas, ou quando Deus fala não, ou quando Deus fala sim, ou quando Deus não responde, porque existe a perseverança e existe o Senhor, seja feito segundo a tua vontade. Tiago, capítulo 5, verso 17 e verso 18, o Tiago fala sobre um homem que era assim, igual a nós. Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse. Não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então fez outra oração e os céus derramaram suas chuvas e a terra produziu seus frutos. Mas olha o detalhe da oração de Elias. Ele orou ao Senhor fervorosamente. Faz diferença? Faz, porque mostra a confiança, mostra a necessidade, e quem ora também recebe alegria. Vamos ver no Salmo 43, verso 4, Davi fala: então chegarei ao altar de Deus, ao Deus da minha alegria jubilosa. Vou louvar-te com a cítara, ó Deus, meu Deus. Olha o que Davi fala, que Deus também é o autor da alegria. Ele é a fonte da alegria. Por isso que ele fala: eu chegarei ao altar de Deus, ao Deus da minha alegria jubilosa. Ainda no Salmo 68, verso 3 diz: os justos, porém, que se alegrem, que exultem, olha, diante de Deus e regozijem-se com grande alegria, porque na presença do Senhor, quando você está orando na presença do Senhor. Quem ora, ele exercita a humildade. Lembra de Davi? Um homem humilde, principalmente na oração. Segundo Samuel, capítulo 7, verso 18. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Já era no final da vida e Davi vira e reconhece diante de Deus que tudo o que aconteceu com ele foi o Senhor que fez, e ele se prostra diante do Senhor, ele se humilha diante do Senhor e ele reconhece quem é o Senhor. E na oração, Davi, ele pediu para o Senhor não deixar ele ser orgulhoso. No Salmo 19, verso 13, da mesma forma, livra o teu servo do orgulho, para que ele nunca me domine. Então experimentarei a integridade e serei inocente de grande transgressão. É muito ruim nós falarmos com pessoas orgulhosas, com pessoas soberbas. E o rei Davi, o rei de Israel, o rei escolhido por Deus, ele fala para o Senhor não deixar o orgulho dominar ele. Como precisamos aprender, e isso nós aprendemos através da palavra e exercitamos através da oração. O rei Ezequias, por exemplo, quando ele soube pelo profeta Isaías que ele iria morrer e não iria viver, a atitude dele foi uma atitude humilde, uma atitude de um rei que faz uma súplica diante de Deus. Segundo Reis, capítulo 20, verso 2 e verso 3. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te, lembrar-te que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Já pensou se Ezequias virasse para Deus e fizesse ou falasse para Deus o que muitos têm feito
feito e tem falado hoje, eu não aceito isso, o Senhor iria cumprir nele a vontade do próprio Deus, mas ele se humilhou e ele suplicou ao Senhor. Precisamos muito aprender com a Bíblia Sagrada, mas também quem ora, ele reconhece quem realmente Deus é. Segundo Reis, capítulo 19, verso 15, verso 16, e orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra, inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. É tremendo que ele chega para o Senhor, na casa do Senhor, e ele fala: Senhor, eu sei que tu és o Criador dos céus e da terra, eu sei que tu és poderoso, que tu habitas entre os querubins, mas olha, Senhor, olha a afronta deste homem, não é contra mim, é contra o Senhor que ele está fazendo esta afronta. Mas a gente vê que tremendo a sabedoria, porque quem ora recebe sabedoria. Lembra dele adentrar na presença de Deus, dele falar com o Senhor com temor e respeitosamente. Mas também nós vemos que quem ora se torna menos egoísta. Sabe por quê? Porque quando ele está orando pelo outro, ele tira o foco dele e ele começa a apresentar o problema do outro diante de Deus. Tiago capítulo 5, verso 16. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Que tremendo como a oração traz benefícios na vida da pessoa que ora. E a Bíblia, ela nos mostra que muitas pessoas foram beneficiadas através da oração, buscaram socorro, auxílio, foram trabalhadas por Deus, tiveram suas vidas transformadas. E eu vou concluir falando, eles receberam fortalecimento, eles tiveram crescimento espiritual, eles desfrutaram da presença do Senhor, desfrutaram do amor do Senhor, desfrutaram da graça do Senhor, que é o favor que não merecemos, e desfrutaram de comunhão e intimidade com o nosso Senhor. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe grandemente.